não tô vendo, tá? Hã? Eu não tô vendo. Tá bom. Mas você tá na vídeo que eu não tava. Por que que o meu não tava, né? Você não sei. Não consigo entrar. Ai, gente, olha que diversão, viu? Deixa eu achar nossa convidada. A imagem tá ótima agora, né? Pois é, nada como um celular power, gente. Deixa eu chamar aqui agora. Me desculpem, tá? Mas isso não tinha acontecido antes. Deixa eu chamar a nossa querida. Não entrou ainda. Já já ela entra. Que saudade de vocês! Ai, explodindo corações! Gente acenando! Ai, gente, quero pular pra todo mundo. Deixa eu tentar aqui de novo. Monique, você tá por aqui? Não tô te achando, deixa eu ver. É, Monique fala super bem. Saudades, oh, riquezas. Monique. Sim, Monique é show, arrasa. Deixa eu ver se ela tá aqui no WhatsApp, se houve alguma nova emoção. Aqui, Monique entrou. Oi, Monique, olha, agora eu tô visível, vamos lá. A lindíssima tá chegando. Ô, Jéssica. Pronto, olha que Pronto. raridade. Tô até respirando melhor. Tá ótimo, vamos lá. O que você quer que eu Vamos. faça? Você quer que eu retome a fala, que eu prossiga? Não, retomar não, mas talvez só dar um Um engajo, porque apanhado. parece que perdeu alguma coisa aqui, pelo que eu estava lendo nos comentários. Tá, então vamos lá. Ó, então, definir o sistema familiar, né, como um conjunto de relações em que mútuos se afetam. Falei sobre a questão do segredo, que normalmente é uma informação que vai acabar desestabilizando essa harmonia familiar. Então, por medo ou por vergonha, por uma questão literalmente de quebra de mitos, crenças e princípios que essa família carrega. E também tem a questão da comunicação, que acaba cristalizando esses processos de relacionamento. O que é importante a gente pensar, Veruci, quando falamos sobre a questão do segredo? O segredo, ele acaba trazendo algumas coisas à tona pra gente. Como assim algumas coisas à tona? Primeiro porque a pessoa que guarda o segredo, ela acaba sofrendo uma tensão familiar pelos membros que, mesmo não sabendo do segredo, também sentem que existe algo errado e que tem Há uma uma tensão. tensão no sistema, né? E eles É. entendem. Isso é complexo para para a constituição da subjetividade dos membros da família. Porque crescem sob um véu que eles não identificam o que é, mas sabem que há. E por não saber o que é, mistificam aquilo, né? Na verdade, mitificam aquilo, né? Aquilo se torna... Eu posso preencher aquilo com a minha fantasia, ou enfim, com os indícios que eu vou achando que existem, né?
Uhum. E isso é muito perigoso quando nós falamos de famílias que tenham crianças. Exato. Porque criança sente muito as coisas e, infelizmente, pela falta de comunicação e informação, elas vão atribuindo para si o sentimento. Então, causa muita ansiedade, muito medo, uma questão de... esqueci do Bob, como é que fala? Apego. Apego inseguro, um apego ansioso, um apego evitativo. Porque você nunca sabe se aquilo foi causado por você e que tipo de reação vai vir depois daquilo. Afinal, Então, as crianças, velado, né? como as crianças não têm essa informação, acaba se criando exatamente este mito e vai criando padrões ansiógenos, tanto para aquele que carrega o segredo, porque isso vai compondo a sua identidade e vai também interferindo na sua autoimagem, na sua autoestima, como também transfere para o resto dos membros da família uma questão de ansiedade. Porque todo mundo sente que tem uma tensão no ar, mas ninguém sabe definir por quê e o que acontece. E é muito paradoxal, né? Ai, desculpa, porque eu tô doida para conversar com você. Fala, vamos conversar. E parece meio paradoxal no sentido de que é um segredo sobre um tema, uma situação, muitas vezes, inclusive, não é só o tema, é a situação de que de fato ocorreu, né? Enfim, que se quer esquecer, negar, tirar, né? Sumir com aquilo. Só que, e por isso se esconde, né? É um segredo, se guarda. No entanto, é um terror tão grande de qualquer indício aparecer que se revive aquilo muito mais, né, intensamente. Então, é quase um paradoxo, né? Assim, parece ser um paradoxo, mas tem um ganho aí com isso, né? Com esse segredo. Sim. E o que é interessante, Verussi, é que a maioria dos autores que falam sobre a questão do segredo familiar e o quanto isso impacta na família, tem o Imber Black, que ele vai falar o seguinte, né? Você tem duas formas de segredo. Aquele que vai ser visto como positivo. Por que positivo? Porque normalmente vai ser por uma questão de ritual ou por uma questão passageira que traz algum tipo de benefício. Então imagina, vamos fazer uma festa surpresa para você. E aí eu envolvo várias pessoas, você sente que tem algo estranho no ar, alguma configuração que não está pegando bem, mas você não faz ideia. E as outras pessoas que compõem esse segredo, que vão te fazer uma surpresa, também ficam mais ansiosas e preocupadas com o estilo de comunicação a ser estabelecido. Mas isso tem um aspecto positivo. Qual? Vamos parabenizar e presentificar a Verussi. Percebe? Então, o segredo, ele não é de todo ruim. Porque quando ele vem à tona, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente responder para clarear, talvez, algumas pessoas. Estão perguntando se pode dar exemplo de segredos. Então, o luto, né, a morte, o segredo sobre a morte. Existem outros segredos, né? Então, por exemplo, aquelas tias distantes de quem sempre se falava, mas nunca falaram que elas eram mulher e mulher, né? Falaram que elas eram amigas e viviam, né? Elas morreram com 89 anos e eu só fui sabendo nos meus 40 anos que elas eram um casal. Esse é um tipo de segredo, né? Por exemplo. Né? Então, só para a gente sair daquele segredo de adoção e de morte, né? Que parece que são os mais comuns da nossa cultura. Milhares outros, como Sim. por exemplo, drogadição. Aquela criatura que a família inteira suspeita que é usuário de droga ou alcoolista, mas ninguém toca no assunto com medo de chatear a avó, ou por preocupar a tia, ou porque as pessoas não sabem como levantar o assunto, ou como perguntar para aquele sujeito. Todo mundo desconfia, mas ninguém ousa sequer quebrar a estabilidade da família perguntando ou tocando no assunto. Como se não falar significasse que não existisse. Não, o segredo é a existência de um problema, considerado um problema na família, mas sem a fala, sem o registro, né, da narrativa ali. Mas ele existe, né? Para você ter ideia também, Verussi, já que perguntaram, tem outras situações que, por exemplo, é a minha área de trabalho, que estão permeadas por situações de segredo da dinâmica familiar, principalmente vinculadas a abuso. Abuso sexual de filhos, né? Tem a questão do estupro. Intrafamiliar. Que tem toda essa questão do segredo mantido exatamente para manter a estabilidade do sistema funcionando, né? Eu vou dar, se você me permite, eu vou trazer alguns exemplos de situações que eu acompanhei, eu vivenciei, eu atendi, até para quem está acompanhando poder compreender como segredos fazem parte
todas as relações familiares. Não escapa uma mísera família. Se não na Todas as família, né? famílias têm um segredo, né? E Sim. às vezes o segredo faz parte até de um mito. As pessoas reproduzem isso como um padrão familiar. Poxa, a história da minha família é assim, minha família se comporta assim, e vai se equilibrando através do segredo. Eu acompanhei há uns anos atrás um caso de uma família que chegou a buscar terapia familiar por conta do filho mais velho. Então a família era composta mais ou menos na seguinte estrutura: pai, mãe, 3 filhos. O mais velho era um homem e outras 2 meninas. O filho mais velho era usuário de drogas. E a família inteira estava muito desorganizada por conta do uso da substância do rapaz. Ele tinha, em média, na época, uns 30 e poucos anos. E era assim, diferença de 2, 3 anos para cada filho, né? O filho mais velho tinha só terminado o ensino médio, se envolveu com a questão lá do bairro onde eles moravam, com alguns colegas de rua. Ele era um cara super social, tinha muitos amigos, ele se dava muito bem, mas não desenvolveu nos estudos, então acabou tendo alguns tipos de subemprego. A irmã do meio seguiu, estudou o máximo que podia e deu uma despontada, né? Foi para uma universidade pública, estudou muito, conseguiu bolsa de pesquisa, etc. e tal, vivia com a parte acadêmica. E a irmã mais nova também estudou, arrumou um emprego e estudava e trabalhava, seguia a vida. Uma das grandes questões era que eles não conseguiam criar um processo de confiança neste irmão e neste filho, exatamente porque colocavam ele num lugar de que ele não tinha responsabilidade, tudo que permeava em relação à droga, né? Mas tinha uma outra questão que ficava uma tensão na família. E aí eu não atendi esse caso, eu fui, na verdade, observadora. Que não desenrolava de jeito nenhum, Veruce. A questão da droga, mas aí internava, aí tinha os comportamentos de avaliar a codependência da família em relação ao uso do filho, e a coisa não avaliava, e sempre tinha um grande medo das mulheres desta família, das meninas, de falar assim, mas eu tenho muito medo do meu irmão fazer uma coisa errada, sei lá, de estar muito louco, estuprar alguém, ou de bater em alguém, ou de matar alguém. E a gente não conseguia entender de onde vinha essa fantasia. Passado meses, Veruce, meses, o terapeuta familiar pediu para falar só com o sistema parental. Então, tirou os filhos, que já eram todos adultos, e ficou só com esposa e esposo. E aí foi investigando exatamente como é que eles tinham se conhecido, como foi essa relação, se eles planejaram filho, etc e tal. Neste exato momento, quando se fez, né, como se fosse uma anamnese, uma linha da vida, da história do casal, essa mulher cai em prantos. E aí, neste momento, o cara se levanta, vai para trás dela e começa, tipo, calma, tudo bem, vai ficar tudo bem. Se você se sentir confortável, eu tô aqui, pode falar. E aí ela abriu que quando ela tinha 18 anos, ela tinha um namorado, e aí estava voltando com esse namorado de um evento X. E eles encontraram 3 caras na rua, os 3 drogados. E aí eles tentaram assaltar. O namorado dela, infelizmente, teve uma reação de reagir. Os caras bateram nele, e aí, depois dos 3 bater ele ficar lá largado no chão, os 3 estupraram ela. E os 3 estavam numa situação que ela atribuiu tanto como alcoolizados e drogados. Este namorado, infelizmente, teve várias complicações, etc e tal. Passou-se um tempo, ela terminou, não levou muito tempo, este cara sumiu. Até que depois de algum tempo ela conheceu o atual marido, e aí tinha muita dificuldade sexual com esse atual marido. Depois de muita pressão, ela contou para ele sobre a situação do estupro, quanto que ela tinha dificuldade, XYZ, mas isso ficou em segredo entre ela, o ex-namorado e o atual marido. Quanto isso assombrava esta mulher e este pai, era que o maior medo que eles tinham
era que o filho mais velho se tornasse estuprador exatamente por conta do uso da droga. E isso A não vinculação que vinha, foi feita. isso não Isso não era vinha claro. em hipótese alguma para os filhos. Mas as meninas da família sentiam este pavor, mesmo isso não sendo em Perfeito. hipótese alguma comunicado. Então, Comunicado esse de é um forma tipo falada, verbal. né? É. Não tinha essa comunicação verbal, mas como a gente já sabe pela teoria da comunicação humana, pelo Exato. Watzlawick, tem Exato. toda uma comunicação analógica que fala por você, sem você expressar uma única palavra. Né? E isso ia dando uma manutenção no segredo que gerou um desequilíbrio tamanho na família que estava quase insuportável as irmãs conviverem com o irmão e esse irmão ficar dentro de casa. O que gerava daí, Verucci, que é muito bacana, que está muito vinculado aos segredos, o raio da profecia autorrealizadora, né? Que é autocumprida. Porque fulano não é confiável, porque fulano vai reincidir, porque fulano não sei o quê. E aí tinha toda aquela pressão do segredo que não vinha à tona, que todo mundo reagia por uma comunicação silenciosa, que era corporal, que dava um único lugar para esse menino, que era exatamente de ser o drogado. Para proteger um segredo, coloca-se, institui-se um lugar fixo para determinadas pessoas determinadas pessoas no sistema familiar, né? Então, é interessante como é uma dança, né? O sistema familiar é toda uma dança engatilhada. E aí, sei lá, vou lançar aqui a ideia, se você quiser, sobre lealdades invisíveis, que é fabuloso, né? E que não sei, à medida que você está falando, acho que é porque tudo se relaciona, né? Até fazer essa linha, né? Que se alinha, na verdade, talvez seja complicado. Mas só para contextualizar as pessoas no sentido do que é lealdade invisível. Lealdade é essa fidelidade que os membros da família têm, né? Em relação a mitos da família, né? E que também são comunicações não verbais. Né? Podem ser comunicações por outros signos que você vai recebendo. Então, você vai recebendo, por exemplo, que sua mãe não teve um relacionamento amoroso bacana ou saudável, e você vai carregando essa história dela nos insucessos frequentes e consecutivos de suas próprias histórias conjugais, né? Então, sem se aperceber que isso é uma fidelidade à história de sua mãe, como se você tivesse um relacionamento saudável, você não fosse grata, sei lá, né? Se não tivesse legitimado amor por sua mãe, você fosse uma ingrata. Eu acho que é esse bem o sentimento, né? Será que tem a ver com tudo isso? É que é muita coisa, né? Tem. Você escolheu um assunto bem complexo para a gente conversar hoje, Verucci. É a estreia, querida. Segredo... Estreia assim. Não é estreia, você começou numa estreia bem carregada. Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do segredo, Verucci, vão ter outras dinâmicas relacionais dentro da família que estarão envolvidas, que é o que Minuchin fala da estrutura da família. Então, a estrutura da família, você vai ter fronteiras, que é exatamente os limites estabelecidos de papel que cada um dentro da família tem, até para que cada um possa ter a sua individualidade, a sua particularidade, saber o momento de compartilhar, o quanto um pode entrar na vida do outro. Você também tem, a partir dessas relações, porque a família ela se afeta, né? Então não é simplesmente, como eu já disse no comecinho da nossa conversa, uma junção de pessoas. Uma família é uma qualidade da relação estabelecida entre essas pessoas que compõem o que a gente vai nomear como família. Então, dentro dessas relações, você vai ter alianças. O que é isso? É quando uma pessoa se alia a outra para que ambas possam se proteger, ambas possam se cuidar. Você vai ter coalizões. O que é isso, coalizões? Né? É quando um se alia ao outro, mas contra um terceiro. Exatamente porque, poxa, tô me sentindo atacada porque fulano é perigoso, então as duas meninas se aliam contra o irmão porque o irmão, como é usuário de droga, é vagabundo, não mereceu, não faz para merecer, tem toda uma questão, é perigoso. Como é que os nossos pais não controlam esse cara? Então tem toda uma questão de coalizão, como também tem triangulações.
Como assim triangulações, né? É quando, por exemplo, algum membro da família troca de lugar. Exemplo. Imagine numa situação em que o casal está com alguma dificuldade, e principalmente uma dificuldade relacional, e aí eles estão também com uma dificuldade de comunicação. E aí o cara chega em casa do trabalho, a esposa tá trabalhando em casa, já trabalhou, tá cuidando do filho, etc e tal, ele vai sentar na frente da televisão, o filho tá lá assistindo o raio do desenho que ele quer, o pai vai lá e troca de canal. Aí a criança berra, ô mãe! Né? Uma coisa bem sutil, né? Uma coisa básica. Você que já tá putérrima, nossa, desculpa o palavrão, eu esqueci que a gente tá num... Enfim, mil perdões os que estão assistindo. Mas era isso aí. Né? Você que está muito já chateada, incomodada com seu esposo. Você vê seu filho que estava lá te dando paz pelo mísero segundo e que não está mais no seu pé falando mãe, 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 mãe. Ele está lá entretido no raio da televisão. Vem te grita e você já estava chateada, incomodada, né? Com alguma pendência que seu marido simplesmente vai para a sala. Aí seu filho te olha e fala assim, mamãe a meu favor. Aí simbolicamente o que a criancinha faz? Vem e monta nas suas costas. Ela ficou maior que o pai. Ou seja, nessa triangulação, a criancinha vai para o lugar do pai e vai dar ordens no pai, porque tem a mãe que está dando essa força para a criancinha para deixar o pai subjugado numa posição filiar. Essas dinâmicas acontecem o tempo todo, né? Então, quando o Minuchin ele fala que a família ela tem essas estruturas, você também tem, pela história da família, pelas crenças da família, por esses mitos e por esses segredos, as questões de lealdade, que é uma forma de demonstrar amor, que é uma forma de demonstrar cuidado, que é uma forma de demonstrar respeito, né? Uhum. Poxa, minha mãe fez tudo isso pra mim, aí agora meu pai não quer pagar pensão, e aí em vez de eu falar, putz, mas meu pai é tão legal, você fala assim, desgraçado, olha minha mãe se lascando aqui, o cara vem questionar a pensão. E aí você, para proteger a sua mãe, ou para honrar o cuidado e o amor que você recebe da sua mãe, você vai lá e detona o seu pai por uma coisa. Isso eu tô falando de pai, mas pode colocar em qualquer gênero, tá? Então nós temos muitas essas questões, Verucci, que atravessam a família, que não dá simplesmente pra gente tratar. Segredos familiares. Como você colocou no título, mas eu passei a bola para você. E companhia, né? Porque a companhia é gigantesca. Então tem outras questões que atravessam o segredo que são muito perigosas. Por que perigosas? Como eu estava dizendo, a gente tem um aspecto positivo do segredo, que é a surpresa, né? Que vem por uma questão de ritual, de uma presentificação, de uma bonificação. E tem um aspecto nocivo, mas nocivo exatamente informação que pode desequilibrar um sistema familiar, mas vai desequilibrar o sistema familiar exatamente porque a família não está encontrando recursos comunicacionais para lidar com uma situação conflito. E aí, o que é importante a gente pensar, Verucci? Conflito nós temos todos os dias, das mais variadas formas, nas mais variadas relações. Quando o conflito vira um imenso problema, quando a gente tenta utilizar sempre os mesmos recursos para dar conta dele, e aí os recursos não dão mais conta de resolver aquilo. Aí o excesso do remédio, né, que a gente usava no começo, que funcionava, e continua usando e não funciona mais, é o que vai gerar o grande conflito, o grande problema. Então pensa só, você tem uma questão familiar, a gente sempre tem que contextualizar. E aí os meus ex-alunos e alunas estão careca de ouvir isso, e eu vou repetir para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu sempre falo para os meus alunos que uma questão importantíssima que a gente tem que fazer na vida é contextualizar tudo que a gente se permite olhar, né? Para aquilo que a gente vai avaliar ou criar um julgamento, qualquer coisa, né? Eu gosto de falar que não existe texto sem contexto. Não existe. Porque pensa, se você simplesmente recorta aquela situação e retira e só olha para aquela situação, a possibilidade de você ter um julgamento errôneo é imenso. Eu estou falando de julgamento considerando o senso comum, né? Mas quando você vai fazer uma análise mais conceitual ou contextual, ou simplesmente daquele fenômeno que está acontecendo e não contextualiza, você vai errar.
Uhum. Você vai ter julgamento de valor que vai reduzir aquelas pessoas a um diagnóstico, a um estereótipo, que vai matar aquilo. Então, pensa só. Nós temos interferências variadas que dão manutenção nesse segredo. Nós temos interferências culturais, interferências familiares, interferências psicológicas, interferências religiosas, interferências mais do que nunca agora, políticas. Sim. Né? Quantas famílias quase se mataram por uma questão política? Sim. Né? E aí, dentro dessas questões todas, nós vamos ainda ter outras pequenas questões que vão estar envolvidas, como questões de gênero, questões de classe social, questões sócio-históricas que vão afetar essa manutenção das crenças que as pessoas têm e desses mitos que elas carregam como uma forma organizadora da família. Então pensa o seguinte, aquela família que é mega religiosa e tem um mito de que todos precisam estar unidos, porque a união é que traz a força da nossa família, com Jesus Cristo, Ave Maria, o Espírito não sei das quantas, não importa a religião, ok? Mas tem a religiosidade muito presente. E aí você tem uma questão da religiosidade que acaba trazendo dogmas para dentro dessa família que vão trazer ainda mais uma dificuldade de comunicação. Porque tudo que fugir daquela configuração daquele dogma vai trazer conflito. Então imagina só, né? Tem alguns autores que falam sobre a questão, de novo, da profecia autorrealizadora, que vai trazer sobre o alcoolismo. Que você, às vezes, tem um padrão familiar da sua família de origem, em que, por exemplo, seu pai era alcoolista. E aí, pelo consumo excessivo do álcool, ele se tornava violento, ele causava muitas intempéries familiares. Você, quando olha para esse fenômeno e fala, meu Deus, eu vivi tudo isso, jamais eu quero repetir isso na minha vida. Você vai tentar fazer o antimodelo. Como assim o antimodelo? Álcool na minha vida, nos meus contatos, na minha relação, nunca mais. Inadmissível. Então você está utilizando o modelo para fazer o oposto. Mas ele continua como referência. Reproduzindo o modelo. Sim. Qual é o problema de você radicalizar a posição? Né? E que vários autores falam sobre isso, principalmente o Watzlawick. Ele diz que o risco de você utilizar o antimodelo nessa situação é que, pensa só, você tem uma questão de segredo, porque você sofreu violência familiar, porque seu pai era alcoolista, então isso fica só com a sua família. Você constitui a sua família atual, com o seu esposo, com a sua filha, enfim, e você não conta nada que o seu pai era alcoolista, que foi uma desgraça quando você era mais nova. Isso está em segredo familiar, porque traz uma vergonha para você e para sua família também. Conforme a sua filha vai crescendo, você deu a sorte de arrumar um marido que também é avesso a bebidas. Também não bebe. Sua pequena cresce, se torna adolescente, vai para a escola, tem amigos e tem toda a questão de pertencer ao grupo. E o grupo hoje bebe para tudo, bebe para comemorar, bebe para chorar, bebe. Né? A bebida é a parte socializadora, bebe. Vai te gerar uma angústia, uma situação de aflição que você vai falar assim, fulana, não pode beber, porque isso vai te fazer mal, você vai ficar em risco, porque você pode ser abusada, que não sei o quê. O seu controle excessivo, com medo daquela situação se repetir, que você tem em segredo, não compartilha, e a cobrança em cima da geração mais nova para que aquilo não se repita, é muito provável que ela se torne a profecia realizadora. Exato. Olha que trajeto, né? Interessante, né? Não vou falar bonito porque pode ficar meio estranho, mas é muito interessante, né? Algumas pessoas aqui, sim, pessoal, a gente depois vai colocar o nomezinho dos autores, tá? Que são nomezinhos bem complexos. Mas sim, o Watzlawick, claro. Vai colocar. Passaram aqui várias perguntas e algumas delas tinham a ver com o segredo familiar. Ele deve ser revelado? Isso é interessantíssimo. Isso dá outra live, né? Estão falando pra gente fazer live toda segunda-feira. Então, é interessante porque tem vários autores que eles sempre reforçam o seguinte, nós não devemos ser simplistas em achar que a revelação do segredo traz a cura.
Porque, pelo contrário, às vezes o segredo é o grande organizador daquele sistema que permite com que aquela família continue em homeostase, traduzindo em equilíbrio que elas consigam funcionar. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, Veruci, até para pensar, o que a gente faz com o segredo? Primeiro, o que está se guardando? Qual é a informação que se guarda? Né? Que segredo é esse? O que está guardando? Segundo, quem guarda esse segredo? Né? Ele está a serviço de quem? E terceiro, quais são as regras para dar conta desse segredo? Porque daí, Veru, se a gente tá olhando para uma situação relacional, principalmente de comunicação. E tem uma autora que eu gosto muito, meus alunos e ex-alunos vão se lembrar, que eu falava bastante dela, que é a Virginia Satir. E ela diz o seguinte, a comunicação humana ela é tão importante que você consegue avaliar o quanto que uma família está saudável exatamente pela qualidade da comunicação que ela mantém. Por quê? Se você consegue comunicar para sua família o que você pensa e o que você sente de forma aberta, sem ter medo da reação deles, pode-se dizer que a comunicação está saudável, que a relação entre a família está saudável. A partir do momento que você breca e fala, meu Deus, Isso não posso. se eu disser isso, nossa. Meu pai vai ter um AVC, minha mãe vai se separar do meu pai. E isso também, a gente pode dar um outro exemplo, né? Falamos sobre drogadição, sobre estupro, abuso, sexualidade. Quando você tem uma questão de uma família mais tradicional, com mitos mais tradicionais ou até religiosos, um sujeito que descobre a sua sexualidade fora desse padrão normativo, ele vai sofrer horrores por conta do medo, da vergonha, desequilibrar uma estrutura de não saber como o outro vai reagir com essa informação. Isso, e tem uma coisa interessantíssima nesse aspecto específico, que é quando o indivíduo ele supõe a reação, por exemplo, dos pais, e na verdade ele está seguindo um mito, uma tensão, uma vergonha que é social, cultural. Né? Porque muitas vezes, se isso se dá, a revelação desse segredo, os pais o acolhem muito bem, e ele toma um susto, né? Acontecem várias situações como essa. Então, existe também esse segredo, ele pode ser mantido, não necessariamente pelo que acontece dentro do sistema familiar, né? Mas como a gente estava falando lá, dessas interferências culturais, sociais, né? E que a gente também vai fundando nossa Constituição, né? E aí nós temos uma outra questão, né, Verônica, que é muito bacana, amarrando o que você está trazendo, que tem exatamente, né, essa questão tanto psicológica do sujeito ter uma questão de mito, poxa, minha família é mega tradicional, todo mundo religioso, e aí eu me descobri, sei lá, bissexual, eu me descobri não cisnormativo, X, não importa. Na sua crença, na sua questão psicológica, você fala assim, meu Deus, eu vou manter isso em segredo porque é uma forma de me preservar, manter a minha identidade, minha autoimagem, porque se eu trago isso à tona, eu vou ser massacrado. Até uma forma de proteção à família, porque se eu trazer isso para a família, o que os meus avós vão falar para os meus pais, o que os meus primos vão pensar de mim, enfim, tem uma comoção imensa. Mas também tem uma questão, né, como você falou, às vezes é tão particular, tem um movimento tão psicológico e às vezes um mito de uma tradição familiar que te impede de fazer um movimento, e quando você faz o movimento porque ou alguém levantou a bola ou apareceu uma situação externa que, sei lá, né, virou uma foto ou alguém compartilhou uma foto com você junto a outro fulano abraçado e isso estava na rede social, porque hoje rede social é uma desgraça, e desculpa o comentário. Ó, você nela, hein? Pois é, ao medo. Né? E aí você torna isso público, meu Deus, como é que eu explico isso? E aí, sei lá, sua mãe vem e fala, filho, e aí você toma um choque, porque você não espera exatamente esse movimento de aceitação, né? De acolhimento. E aí uma coisa que pode parecer nada a ver, Verúcia, mas que eu gostaria de compartilhar, esses dias eu estava assistindo a Karina Fukumitsu, não sei se você já ouviu falar dela, ou Kajima Fukumitsu. Ela é psicóloga especialista em suicidologia. Sim. E ela estava falando exatamente sobre essa questão da pandemia, XYZ, situações de suicídio, e de prevenção e pós-venção. E suicídio também está muito relacionado a uma questão de segredo familiar.
Perfeito. né? Sim. Por vergonha, por uma desonra, de mostrar que a família não deu conta. Fraqueza. Né? Que família é essa que não conseguiu acolher o seu membro? Que família é essa que não viu Não que fulano estava percebeu. doente? Né? Tem um peso excessivo. E foi uma coisa que a Karina me estava falando que eu acho que é muito legal, que está muito relacionado à comunicação. Quando você aceita, né? Até porque não existe uma realidade absoluta. As realidades são co-construídas. Tanto é que a gente precisa perceber quando o segredo se instala, qual era o contexto, que verdade que as pessoas tinham. E até me lembra uma música do Oswaldo Montenegro, que se chama A Lista. Uhum. E ele fala... Cadê? E segredos Que tem uma você parte da música guardaria. que fala assim: quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Perfeito. E aí tem uma questão que a Karina fala, que é exatamente esse aspecto do acolhimento. Que muitas das situações familiares carregadas de amargura, se você fizer, eu esqueci o nome técnico disso, uma troca de letras básicas, de escrever amargura e trocar o G pelo C, vai ficar amar-cura. Quando você se coloca num lugar de acolhimento e aceitação, todo este processo dolorido, de segredo, de preservação, para evitar mais conflitos, de estabilidades emocionais e familiares, eles são passíveis de serem reformulados e criarem relações mais saudáveis. Tem uma outra frase que eu gosto bastante do Salvador Minuchin, que ele fala o seguinte, né? Família é uma bênção. Quer dizer, ele não fala literalmente assim. Eu estou traduzindo, né, como eu acredito que ele quis dizer, né? Ele fala que família é uma bênção porque, assim, ela te coloca formas de desenvolvimento que em alguns momentos vão servir como gestos ao longo da sua vida. E aí, no livro que ele fala um pouco sobre a biografia dele, o caminho profissional dele, ele diz o seguinte, né? Ele era o filho mais velho e ele tinha mais 2 irmãs. Ele diz que ele, como filho mais velho de uma família tradicional argentina, ele era visto como o cara que era inteligente, o estudioso, o cara que ia dar certo, o cara sério. E mesmo que ele fizesse qualquer absurdo, ou qualquer abobrinha, ou qualquer besteira, as pessoas viam como, imagina, foi um simples deslize, porque o Minuchin é um menino estudioso, é um cara sério, é um cara dedicado. E ele se transformou num cara sério, estudioso e dedicado. Porque a família, ela literalmente faz com que você se constitua por essa troca conversacional e essa manutenção desses significados, desse repertório. Então, se todo mundo diz, Verucci, você é pentelha, você é um problema, meu Deus, Verucci, você vai ser pentelha e problema, porque é a forma como você se identifica. Monique, o que isso tem a ver com segredo? Muito! Porque é exatamente a cristalização da nossa comunicação que impede as pessoas de abrirem espaço para revelar coisas que elas estão percebendo como um problema, como um conflito. E aí, por medo dessa revelação ou para preservação dessa dinâmica familiar, elas vão ocultar e guardar ou escolher pouquíssimas pessoas para compartilhar essa situação para poder seguir. E é muito interessante a gente falar para não dar um tom fatalístico, determinístico, né? De o que se fala, a premissa que se fala é uma coisa que vai ser verdade, que vai traçar, né? Essa profecia autorrealizadora ou autocumprida tem a ver com isso, mas tem um fator que é o fator humano, que é a coisa mais linda do universo, que é a possibilidade de haver um furo, um rasgão nessa narrativa, né? É como se fosse um texto rasgado, esse texto foi rasgado ali. E aí o caminho, as palavras fluem e, portanto, a subjetividade vai por outro caminho, né? Então, algumas pessoas que são muito descreditadas na família, por exemplo, nuclear, elas podem, de alguma maneira, receber aquilo não como essa sentença que vai ser, essa profecia que vai ser, né, cumprida, mas já que é por aí, eu vou por outro caminho e porque alguém tem essa mão, esse corte, né? Tem essa faca que corta esse texto. E claramente salva essa pessoa, né? Salva no sentido de permitir que outra narrativa se forme, né? Então, para não parecer esse tom de determinismo mesmo, né? Porque toda vez que eu falo sobre profecia autocumprida, né? O que eu me refiro a isso, eu gosto de falar, calma, né? Assim não, falou, a pessoa vai se tornar o que você falou. Você não é mágico, não, né? Então é interessante mostrar esse viés também, assim.
essa possibilidade, que é a possibilidade humana. Na verdade, Veru, você tem muito mais possibilidades do que a gente imagina. E isso vai depender da rede que você tem, né? Se você tem uma rede muito empobrecida, que só gira em torno das mesmas pessoas, você tem, é claro, muito mais uma possibilidade dessa profecia ser autocumprida. Agora, se você tem uma possibilidade de ampliação dessa rede, de fazer parte de outros lugares e ter outras formas de apoio, a grande probabilidade de você romper com essa profecia autocumprida ela é maior. Exatamente porque você vai ter outros espaços de composição de narrativas que vão te abrir possibilidades de existência. E aí, até retomando uma questão que eu comecei a responder e não terminei, que foi exatamente... Os E aí, segredos faz o devem que com o ser segredo? revelados? Isso. Né? O que faz com o segredo? Um Tem várias parênteses. possibilidades. Luna, te amo. É minha sobrinha de 9 anos, não tenho condição para isso. Tudo bem, parênteses feito. Eu vou aproveitar então o parênteses e falar familiares que estão aqui me prestigiando. Obrigada pelo carinho. Que delícia. Primeira vez que os meus familiares me vêm falar de um tema profissional, mas enfim. Né? Deviam estar curiosíssimos. Né? Mas então, o que a gente faz com o segredo? Depende de caso a caso, Feroce. E aí é o grande primor do precisa contextualizar. Tem famílias que simplesmente sentar todo mundo junto e ter uma conversa franca e aberta resolve, ponto. Esclareceu, chorou o que precisava, mas como assim? Você não me contou isso? Era tão simples, por que você achou que eu ia reagir de tal forma? Leva num começo para um processo de traição, você não me contou, e aí a pessoa se sente traída, mas depois volta para uma configuração exatamente porque viu que tinha um cuidado, entre aspas. Não te contei por medo, ou por medo que você sofresse, qualquer coisa do tipo. Então, o sentar e contar pode ser um fator de cura para algumas famílias. E acolher essas vulnerabilidades, né, que vão aparecer. Né? Esse é um processo. Mas tem outras que vão precisar de um cuidado extra, porque tem muitos outros pontos vulnerados que precisam ser olhados e cuidados. Então, nesse sentido, e eu não estou fazendo propaganda, não estou fazendo reserva de mercado, a terapia é importante. Porque, principalmente a terapia familiar, Veruci, porque vai ser um espaço onde as pessoas vão poder, de uma certa forma, de uma maneira neutra, acolhedora, poder falar abertamente onde dói e o que dói. Né? E até ter um amparo e um suporte para pensar em como lidar com isso. E exercitar a comunicação entre eles com alguém que pode mediar, né? Isso é tão interessante porque é um exercício, a comunicação é um exercício. Eu não posso, né, simplesmente, você precisa falar, não sei nem por onde, né? Então, o terapeuta pode dar aquele empurrãozinho, né? Aquele começo de frase, aquela coisa. E vários dos autores que falam sobre a questão do segredo familiar, eles vão trazer exatamente sobre essa questão de a comunicação é muito, entre aspas, pobre. Por que pobre? Porque as pessoas não sabem como comunicar as coisas. Ou às vezes elas estão tão demandadas com outras situações que lhes faltam recursos. E dos mais variados, Veruci. Às vezes é recurso de tempo, é recurso financeiro, não sabe como lidar, porque, poxa, o filho é dependente químico, a filha é dependente química, e aí os netos ela tem que cuidar porque o outro tá preso, e aí não dá para contar porque o pai tá preso, e aí fala que o pai tá viajando para não impactar as crianças, e as crianças ficam naquela tensão, mas quando o pai volta... Os pratinhos assim, tem né? tantas demandas para dar conta, porque tem tantas situações de vulnerabilidade, né, para resolver, que a comunicação ela fica blocada. Você não consegue nem falar eu tô cansada, eu não sei o que fazer. Sim. Não dá nem para pedir ajuda, porque precisa se mostrar forte o tempo inteiro. E ajuda em quê, né? Não tá nem claro em quê. E aí você vai amarrando e se amontoando de segredos para tentar preservar um equilíbrio e sustentar a sua família de pé. Exatamente, você está falando, e à medida que você falava, a imagem que me vinha é exatamente de um prédio. Então, o segredo não é o problema que está causando conflitos naquela família. Ele faz parte porque ele já enraizou e outras estruturas estão comprometidas. Então, não é simplesmente revelar, né, ou desvendá-lo, né, como alguém perguntou aí. Fabuloso. Eu estou um pouco atrapalhada, porque como a gente fechou aquela live e começou outra, eu não sei que horas a gente começou essa outra. E como é 1 hora, eu sempre fico tensa. Tá, querida? Não adianta fazer 10 lives, a pessoa fica tensa sempre. Então, eu consegui hoje um reloginho, são 10 horas já, deveria estar acabando.
Então, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo falta. Quando faltam 30 segundos, ele começa a bipar aqui. Então, calça Tipo, é instala. um pavor, entendi. Ah, então, alguém falou aqui que faltam 15 minutos. Então Nossa, que ótimo. povo organizado. Mas aqui é um trabalho em equipe. É uma coisa bem solidária, uma coisa bacana de se ter. Então, não sei, alguém tem. Eu Tem acho que a gente. pergunta? Pô, você tá de brincadeira comigo, né? Esse negócio aqui não parou. É, mas tem. Enfim, eu acho que a gente foi falando algumas coisas que estavam. Sim, a live vai ser salva. Aí outra coisa, tá? Monique, as lives ficam salvas. Tudo bem por você? Não, tudo bem, eu já falei um palavrão, já pedi desculpa. Perfeito. Na Vou hora me que você falou, eu redimir falei, vai estar lá. publicamente. Vou Tá. me redimir publicamente. Então, beleza. Alguém tem alguma pergunta específica? Porque eu acho que a gente foi transitando, ou se você quiser de alguma maneira e dar um desfecho, assim, né? Assim, eu tô Acho falando que quase sem querer terminar a frase para não acabar, né? tá. Vê, acho que uma outra questão importante, né, é a gente retomar um processo de ressaltar do quanto que a comunicação é importante. A gente acabou de falar isso, mas eu vou realmente frisar. Até porque, para nós psicólogos, é a nossa principal ferramenta de trabalho, e para as pessoas que estão nos acompanhando, é a sua principal forma de relacionamento humano, é a comunicação. Mesmo que você não fale absolutamente uma única palavra, você está se comunicando, porque o silêncio ele pode expressar muitas coisas. Então, que as pessoas elas possam se permitir reavaliar que tipo de comunicação elas estão mantendo, né? O que de fato elas estão reproduzindo desse sistema, o que é um mito familiar, o que faz às vezes você ser portador de um segredo. O que te traz esse temor, né? O que te faz acreditar que é impossível trazer isso para sua família? O que vai ser ruído, né? Vir desmoronar com a revelação desse suposto segredo. Tem várias outras situações. Eu estava conversando com uma amiga ontem à noite e ela estava me falando assim: menina, você não acredita? O boy magia que tinha ficado comigo, não sei o que, etc e tal, veio me dizer ontem que é gay. Mas ele me pediu o segredo absoluto do absurdo, porque a família tem X expectativas em relação a ele. Então, imagina, Verussi, o sofrimento que isso não causa, de você, entre aspas, ter que manter uma vida dupla ou paralela, porque você não consegue trazer para dentro das suas relações mais íntimas e pessoais uma configuração da sua vida, de uma forma de relação, porque você não sente espaço de abertura e de acolhimento, porque não tem conversa. E a família sendo um espaço importante de existência sua, como que sua existência no mundo passa a ser um pouco capenga, né? Algumas pessoas rompem com as famílias e seguem, né? Conseguem seguir até... Mas algumas pessoas não conseguem. A família é uma parte muito importante da subjetividade, né, delas. Então, fica nesse dilema, nessa vida que é e que não foi, que poderia ter sido, né? Porque daí, voltando até no que nós pontuamos, quando a gente fala de fronteira, você vai ter uma família que tem as fronteiras tão frouxas, que todo mundo invade a vida de todo mundo, que todo mundo toma conta da vida de todo mundo, que quando alguém, de fato, decide pôr uma fronteirinha e falar assim: ei, não, pera, calma, esse é meu espaço, não é um segredo, é minha privacidade. Perfeito. É um espaço só meu, não tô guardando segredo de ninguém, é só uma escolha minha, né? Não te interessa se eu beijo a boca de fulano ou de ciclano. Isso é meu, é minha escolha, é minha intimidade, não precisa ser compartilhado com você. E às vezes, quando um sujeito ele consegue, dentro dessa família completamente aglutinada, colocar um limite, ele é visto como traidor. Total. Né? Ele é Como o alijado, cara né, que abandonou muitas os mitos e os rituais da família, a crença, nossa, olha, fulano, que ingrato, vai ser um desgraçado, um E o que fica perdido. curioso é se ele faz isso por uma opção sexual que não seja tradicional, vamos falar dessa forma. Aí vamos falar, tá vendo? É por isso. E aí legitimam a ideia, né, que já era desse sistema familiar. Cara, isso é muito... E a gente, de novo, vai entrando em círculos viciosos. Sim. E Mantenedores aí, de si mesmo. E fica super o reforço de comunicação é tudo. Então avalia como você se comunica. Não tenha vergonha de checar as informações. Como assim, fulano, o que você entendeu do que eu disse? Né? Pergunta.
Né? Você não está chamando o outro de bobo, de idiota, de tonto, no sentido de que eu preciso ficar checando o que o fulano disse porque acho que eu sou bobo e não entendi. Não, não é isso. É porque às vezes o que eu digo, você vai ter uma compreensão e a pessoa que está sentada do seu lado às vezes entende de uma outra forma. E se você está dentro de uma família, essas expressões, às vezes, do tom de voz para um significa uma coisa, o tom de voz para o outro vai ter outro significado. Como eu acabo falando com os meus alunos em supervisão, né? Uma coisa sou eu, Monique, em aula, chegar e falar o nome do fulano completo. Né? Por exemplo, vou usar o nome de uma aluna minha que está aqui me prestigiando também, que já foi minha aluna e hoje é profissional. Rafaela Tavares. Uma coisa é eu falar Rafaela Tavares. Outra coisa, por exemplo, é o pai dela, diante de uma situação dentro de casa, falar assim, Rafaela Tavares. Ai, meu Deus. Não Até tem eu arrepiei. completamente sentido. Né? E essas situações a gente tem que avaliar, porque a nossa comunicação, ela é o requinte do nosso relacionamento. E retomando, né, quando a Virginia Satir, e eu adoro muito, por isso que eu friso e repito e sou repetitiva, uma relação saudável é exatamente aquela onde você consegue dizer aquilo que você pensa e aquilo que você sente de maneira aberta, sem temer a reação do outro. Por que você não teme a reação do outro? Porque você consegue ter a certeza que o outro vai estar ali disponível para ouvir, e aquilo que ele não entender ou que houver algum desentendimento, ele vai estar aberto a dialogar com você. Ele simplesmente não vai se fechar, não vai bater a porta, não vai embora, não vai... Tem a possibilidade do encontro, do diálogo, da construção de uma narrativa. É por isso que você tem a confiança e fala abertamente. E de novo, quer dizer, eu acho isso importante, isso é construído, né? As pessoas não vêm prontas, né? A gente não vai ficar no mundo esperando aquela pessoa com a qual eu consigo me comunicar, não, isso é exercício, né? Isso é aposta, né? É treino! Senão fica também o mito essa pessoa existe, não sei onde está, não, né? Eu vou ler algumas coisas. Eles estão pedindo loucamente os livros. Gente, se a gente não conseguir escrever aqui agora, eu faço um post só com isso, tá? Faço mesmo. Né? Eu acho que é melhor pra gente não ficar assim nessa angústia. Porque eu acho que eles pararam até de... Monique, vários amores aqui, viu? Rafaela Tavares está aqui. Se tremer um pouquinho. Né? Eu posso falar o nome de outros ex-alunos também. Eu sou ótima para decorar nome. Você não faz ideia. É bom, né? Quando você chega na sala e fala, não sei quem, a pessoa fala, o que foi, professora? Eu falei, bom dia, querida. Só isso. Vê, o que mais você acha que eu acho que era dá pra isso. falar? Né? Peraí, Tentando... tem algumas... É que eu tenho tanto medo de mexer aqui e fechar a live, mas eu vou arriscar. Primeiro, quando a pessoa fala... a questão sobre o suicídio em forma de segredo sempre vem à tona quando há um sujeito nesta família em uma situação vulnerável. Ele é sempre revelado como forma de prevenção e acolhimento? Você quer falar um pouco? Acho que talvez tenha a ver com aquilo que a gente falou, que nem sempre o segredo deve ser revelado. Nem sempre o segredo deve ser revelado, porque às vezes ele é exatamente o que mantém a família unida. Vou dar um outro exemplo. Imagina o seguinte, né? Vou aproveitar o tempo, já que o povo tá aí. Você sabe da configuração da sua família e aí você, sei lá, por uma questão de... Pega o telefone de alguém da sua casa, do seu pai ou da sua mãe, X. E aí pra você consultar alguma coisa no Google, ou ver alguma coisa sei lá onde, e aí você pega uma mensagem. E aí você descobre ou que o seu pai ou sua mãe está traindo um ao outro. O que você faz com essa miséria dessa informação? Aí você pensa, você fala, vamos trazer isso à tona e botar fogo no parquinho. Vamos ver meu pai se resolver agora, traidor, miserável. E aí você pensa, sua mãe não tem para onde ir, eles estão casados há mais de 20 anos, sua mãe é dedicada à função da maternagem, né, aos filhos, à casa e ao esposo. Ela ama este cara. Né? Tem todas as configurações. Aí você, depois de avaliar, você fala assim, meu Deus do céu, se minha mãe fica sabendo disso, o que ela vai fazer com essa informação? Ela vai sair de casa e ela vai pra onde? Meu Deus, eu não tenho como sustentar minha mãe. Minha mãe não se sustenta. Então, chega um momento que você vai guardar esse segredo. Só que, qual é o problema? Você vai começar a tratar seu pai muito mal. E aí ninguém vai entender porque que você tá monstro com seu pai. Você fala assim, seu folgado. E aí você nunca chamou seu pai de folgado na vida, mesmo achando ele folgado.
Mas agora você fala. Tem Você no fala, direito de falar, né? né? Você é muito folgado, olha o que você fez no banheiro, por que você não lava o seu prato? Agora você vem. E as pessoas não entendem a sua mudança. Percebem o clima tenso, e aí você sacrifica, guarda um segredo para dar um equilíbrio para a família, porque às vezes, se você traz isso à tona, não é a melhor solução. Às vezes o guardar o segredo é a ação de menor dano. É o que vai manter as pessoas naquele sistema estabilizadas para seguir adiante. Né? Então, respondendo de novo a questão, em relação ao suicídio, porventura, né, que foi perguntado, nem sempre vale a pena trazer o segredo à tona. E aí é por isso que tem que ser avaliado caso a caso. Se você não sabe o que fazer com isso, busca ajuda. Como assim ajuda? Vai entender o que você está sentindo, vai entender o que você está pensando, o quanto que isso está afetando sua vida, o que você pode fazer de diferente, o quanto você pode se libertar disso ou não. Busca ajuda. Perfeito, perfeito. E o senso de justiça, né? Eu sei a verdade tem que ser dita, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Né? São interferência na vida de pessoas. Né? Tem que ter prudência em relação a isso. Monique, quando acabar este confinamento, teremos que sentar no Sesc Pompeia ali, viu? Todos e todas convidadas. Obrigada, minha mãe falando ali do horário. Pô, Fá, ficou até o fim, que linda. Então a gente vai. E aí a gente pode falar sem pauta, uma romper a outra, palavrão, aquelas coisas todas. Porque daí eu vou me sentir um pouco mais à vontade. Não que eu fale palavrão assim, né? Mas... Não, alguém comentou aqui, alguém comentaram, né? Mas, enfim, eu acho que... Enfim, obrigada, Verucci, né, de criar esse espaço, de me fazer ter coragem para estar aqui a público, a falar para pessoas que estão nos acompanhando, de ter esse espaço de voz, impactar pessoas no sentido de promover reflexão, ajuda, autocuidado, enfim, que a gente possa ser esses mecanismos de cuidado, né? Obrigada mesmo pelo carinho, pelo convite, por estar aqui conversando e dialogando comigo, construindo esse espaço acolhedor. Muitíssimo obrigada mesmo. Delícia. Só para finalizar com o modo como você começou, parabéns. Um ano, né? Assim que se comemora, será? Se comemora todo dia. Parabéns. Fico feliz por isso e por ter sido um marco. E, obviamente, com esse sucesso todo, esse arraso que você é como pessoa, com a fala, seu jeito, seu carisma. Pessoal, a todos que estão aqui, obrigada também por essa companhia. Me sinto muito acolhida, muito pertinho de vocês aqui, tá? E a gente se vê em breve. Amanhã eu faço o postzinho, a gente publica lá com as referências bibliográficas, tá bom? Combinado. Eu tiro Monique, foto da capa dos livrinhos e mando. Beleza. Um abraço. Beijo, Verucci. Muito obrigada a todos que estiveram presentes nos prestigiando. Beijão, Verucci. Boa noite a todos. Tchau, tchau.